Agora vamos orar pela palavra de Deus, assim como você está mesmo. Feche seus olhos, ore agora por um instante. Você vai pedir, como eu sempre peço, Senhor, que todo mundo que está aqui e esteja vendo pela internet também, esteja assistindo apenas o Senhor vir falar comigo, porque essa palavra vai ser para mim. Aleluia. Isso é coisa de filho mimado, que sabe que tudo gira em torno dele mesmo, porque quem é amado é assim. Então, rapidinho, feche seus olhos, pede isso para Deus agora. Pai, no nome do Senhor Jesus, te pedimos agora, Senhor, vem nesse lugar com ousadia, com poder sobre cada um de nós, com espírito de revelação, fome e sede da sua palavra, e enche o nosso coração dessa convicção de que nos encontramos com o Senhor hoje, através da palavra, de que fomos cheios de poder, de vida, de renovo, de fé e de esperança, através desse rio poderoso que flui do trono do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos amados, queridos e preciosos, hoje, você sabe, eu sou aquele que Deus mandou aqui para te dar boas notícias, e toda vez que eu pegar nesse microfone vai ser para isso, para te dar boas notícias. E as boas notícias de que nós vamos pôr porcelanato, de que nós vamos pintar, vamos construir, vamos reformar, são ótimas notícias. Eu fico empolgadíssimo com isso. Mas você sabe, as notícias alinhadas com as promessas da palavra de Deus, as notícias, as boas notícias conectadas com a sua identidade e com tudo aquilo que Deus não apenas quer, mas vai fazer na sua vida, são as melhores notícias que você pode receber. Essas são as boas novas do Evangelho. Então eu estou aqui hoje, mais uma vez, para te dar boa notícia. Eu quero que com um coração singelo e puro, você as receba. E você desfrute de cada uma delas. Amém? Glória a Deus. Então presta atenção. Hoje eu quero te falar a respeito da diferença do espírito de filiação e o espírito de servidão. Olha aqui, porque eu tenho muito funcionário, eu tenho algumas empresas, tenho vários funcionários. Juntando toda essa galera aí, você vai achar gente de vários perfis diferentes, com mentalidades diferentes. Agora presta atenção, porque nenhum desses funcionários, por mais tempo que ele esteja trabalhando comigo, por mais que ele coopere com as minhas empresas, por mais que ele se dedique, por mais que ele seja excelente em tudo que ele faz, por mais que ele me dê lucro, por mais que ele prospere ao meu lado, por mais que a gente fique amigo, presta atenção, nenhum deles vai se tornar meu filho. Eles sempre serão funcionários. Agora o inverso também é verdadeiro, porque os meus filhos, ainda que nunca trabalhem para mim, ainda que não façam nada, ainda que me dê só dor de cabeça, ainda assim nunca deixarão de ser meus filhos. Agora você que está aqui na igreja, no corpo de Cristo, nessa família espiritual abençoada, você precisa saber a diferença do espírito de filiação e do espírito de servidão. Para quê? Para que você não viva como se fosse um funcionário, e que você desfrute de tudo aquilo que está disponível para você como filho de Deus. Aleluia. Então presta bastante atenção. Muitos irmãos, infelizmente, por falta de compreensão plena da palavra de Deus, ensinam um evangelho misturado. E essa mistura, basicamente, faz a mistura do quê? Da lei e da graça. E o que seria essa mistura nesse contexto de filiação e de servidão? É de colocar os filhos de Deus para trabalhar para Deus com a intenção de então assim conquistar o coração do pai. Então presta atenção, porque qualquer pai, por mais enlouquecido que ele seja, ele não conecta uma coisa com a outra. Qualquer pai, por pior que ele seja, ele não coloca a condição de trabalhar para ele, para se tornar filho. Porque o que determina que o menino é filho dele, não é o que o menino faz, mas é o que o menino é. Faz parte da natureza dele, está no sangue dele, está no DNA dele, ele é filho. Amém, queridos? Uma vez que nós não estamos aqui para fazer essa salada na sua cabeça,
que nós não estamos aqui para te gerar nenhum tipo de confusão, nem mistura, mas para te entregar o evangelho puro e simples, sem mácula, sem mistura, sem ruga, nada, apenas a verdade da palavra de Deus. O que é importante você entender? Você é filho de Deus, indiferente do que você faça. E não tem como você deixar de ser filho de Deus. Uma vez filho, acabou. Ponto passivo, está resolvido. Então, o que eu falei alguns cultos atrás, eu vou ter que repetir hoje, né, na presença da minha esposa, porque normalmente nos cultos ela está lá na hora do Kids, ela não está aqui hoje como culto de ceia, não tenho trabalho com as crianças, hoje ela está aqui, então vou ter que expor ela publicamente aqui na frente dela. Da outra vez eu expus, mas sem ela estar aqui eu fiquei mais confortável. Agora eu confesso que um santo medo invadiu meu coração. Mas você sabe, eu brinco falando que às vezes quando eu olho minha esposa fazendo algo, eu fico terrivelmente preocupado comigo. Por quê? Porque ela está usando óculos, certo? Ela usa óculos. Sem o óculos é o trem mais engraçado do mundo, porque alguém chama ela fica como se fechar o olho assim fosse dar uma visão de longo alcance. Ela não está enxergando nada, aí ela precisa do óculos. Só que o que eu fico preocupado comigo? É porque às vezes ela está com o óculos, procurando óculos. É aquela coisa assim, vocês não viram meu óculos não, meninos? Eu tenho que sair, só que o óculos está no rosto dela. Aí quando eu olho eu falo, me lasquei. Minha mulher ficou doida, só pode ser. Por quê? Porque está no rosto dela e ela está procurando. Só que eu consigo compreendê-la, porque às vezes eu estou com um relógio no pulso, ou com a chave do carro na mão, ou com o celular no bolso, eu estou procurando essas coisas também. E aí eu falo, também fiquei doido. Mas quantos aqui já não fizeram um negócio desse? Você está procurando algo que de repente está na sua mão. É aquela coisa, você desesperou, cadê meu filho? Ele está aqui do seu lado, assim. Esses são os piores pais da vida, assim, né? Fica com essa sensação, perdi o menino está aqui do lado dele. Esses dias eu vi um vídeo de uma mãe, olha isso, como que chega, né? O menino estava no balanço, e ela sentada assistindo TV, mexendo o balancinho ali, a cadeirinha que vai para frente e para trás. Aí o menino chorou, ela pegou o bebê e colocou no colo. Só que ela estava com o bebê no colo e continuou balançando o negócio. De repente ela olhou, meu filho! O menino estava no outro braço dela e ela, cadê? Então presta atenção. Estou brincando, claro, mas olha aqui, eu sempre falo isso. O tempo mais desperdiçado na vida de uma pessoa é o tempo que ela gasta procurando algo que já está com ela. Depois disso, o que vem? Ficar parado no semáforo. É o segundo tempo mais desperdiçado da vida. Eu odeio ficar parado no semáforo. Mas volta para cá. Por que eu estou te falando isso? Porque o diabo conseguiu interter muitos crentes, fazendo com que eles gastem a vida atrás de algo que eles já têm, que é a salvação. E eles ficam gastando seus dias tentando conquistar um Deus que já está totalmente conquistado, tentando atrair o coração de um pai que já o ama o máximo que é possível ele ser amado. Então eu estou aqui mais uma vez para te falar, pode descansar. Se você estava gastando energia, se você estava liderando uma célula, se você estava discipulando, se você estava ofertando, dizimando, pregando, fazendo qualquer coisa, com a motivação de tentar conquistar Deus, pode parar agora. É impossível você conquistá-lo mais do que ele já está rendido a esse amor, mais do que ele já está entregue nesse relacionamento. Por quê? Porque o que te conecta com ele não é o que você faz para ele, mas é quem você é, e você é filho de Deus. Amém? Amém mesmo?
De verdade verdadeira? Por que é importante você entender isso? Porque senão você vai ficar fazendo coisas para Deus, achando que são elas que te recomendam diante dele. Você vai ficar fazendo coisas para Deus com essa motivação de então assim, baseado no seu resultado e nas atividades que você se desempenhou, aí sim Ele vai te amar, aí sim Ele vai te abençoar, aí sim Ele vai ouvir a sua oração. Mas presta atenção, enquanto você não entender que você é filho, e ponto final, nada mais muda isso, acredite, o seu relacionamento entre você e Deus não vai ser tudo que ele pode ser. E o que é o item, a falta de clareza mais drástica para te impedir de desfrutar dessa vida abundante como filho de Deus? Olha aqui para mim. É o fato de você precisar servi-lo. Por quê? Porque alguns não conseguem compreender. Se eu sou filho, para que eu tenho que ser servo também? Se eu sou filho, por que eu tenho que servir? Eu tenho que servir, eu sou obrigado a servir. Você vai responder só para você, eu não quero expor sua resposta não. Mas você acredita que você tem alguma obrigação de servir a Deus? Não responda para mim. Eu estou aqui para te falar, não tem. E se você estava servindo ao Senhor, sendo filho, se você estava servindo o Pai por obrigação, o Pai te libera desse fardo aqui hoje. Não sirva por obrigação. Você vai servir sempre. Por quê? Só porque você pode servir. Não porque você é obrigado, mas porque o Pai deixa você servir. Você sabe, um dia um irmão me perguntou, por que você faz tanta coisa? Você não poderia fazer menos? Porque você faz trem demais. Eu faço uma coisa na igreja e já não estou dando conta. E você fica inventando cada vez mais coisa. Aí eu respondi, rapaz, eu vou te falar, sabe por quê? Porque eu posso. Deus deixa, mas não é porque eu sou obrigado. Deus nunca me mandou fazer, mas Ele me convidou a fazer. A diferença produz um efeito poderoso no nosso coração. Olha aqui para mim, quantos aqui fazem compra no mercado, chega em casa com o porta-mala lotado, mas pega o menino e deixa ele te ajudar a descarregar as compras? Você já fez isso? Mas como que você faz? Você pega e dá a sacola para ele do papel higiênico, não é isso? O meu menorzinho está ali. E aí eu pego, eu sou preguiçoso, eu tenho que admitir, confesso, me arrependo, renuncio por mim, por meus antepassados, mas eu morro de preguiça de fazer um monte de coisa. E eu dou nome para o tem correto, o nome certo é preguiça. Então, por exemplo, dar um monte de viagem no carro, eu morro de preguiça. O que eu faço? Eu saio laçando o trem, e aí eu entupo a mão, os dedos, tudo com sacola e saio. Meu Deus! Quando eu chego para descarregar, parece que eu vou perder os dedos, assim, que deu gangrena, né? Que cortou a circulação de sangue, assim, ficou roxo, demora a voltar ao normal, por causa da preguiça. Preguiça não tem maligno, mas eu tenho que admitir, eu ainda não venci ela em algumas áreas. Mas aí, nessa de eu sair pegando tudo e carregando tudo, eu deixo o abençoadinho pegar o papel higiênico, o guardanapo. O negócio pega 20 gramas. Aí eu chego lá, na hora que eu descarrego, com os dedos roxos, marcados, cansado, dor nas costas. E o abençoado chega para falar, cansei. Isso quando ele não para no meio do caminho e fala, não estou dando conta. E larga lá a sacola. Eu tenho que largar, sabe a preguiça de voltar e dar 2 viagens? Aí eu tenho que largar o que eu levei e ainda voltar para buscar a única sacolinha que o abençoado tinha que levar. Presta atenção. Por que um pai deixa um filho fazer isso? É só para o filho se sentir parte de algo. É só para ele participar. Mas não está fazendo diferença nenhuma isso. O pai faria sozinho, tranquilamente. Eu preciso te falar, querido. Você servir a Deus é privilégio, é para você. Você não serve a Deus para ajudar Deus, não. Não seja petulante de achar que você está aqui fazendo algo na igreja, na vida da igreja, para ajudar a Deus.
Deus faria sem você muito mais rápido aí, até, e muito melhor. A gente faz é dar uma retardada na coisa. Mas Deus deixa. Sabe por que Deus deixa? Por que você acha? Porque Ele nos ama. Porque Ele quer a gente do lado dEle. E tudo que você vai fazer para Deus, nada mais é do que uma oportunidade para ampliar o contato, a intimidade, para estar junto. Então se eu chego para os meus filhos e falo, vamos ali comigo fazer algo, eu não estou querendo que eles vão para me ajudar a fazer, é só para eles estarem junto comigo. Chega lá, eu vou fazer tudo, mas só de ter passado o tempo junto, foi uma grande bênção. E o Senhor, Ele nos envolve em tudo que tem para ser feito na vida da igreja, é só para ampliar a intimidade, é só para a gente gastar mais tempo perto dEle. Amém, queridos? Só que muitos não compreendem assim. E o que fazem para o Pai, condicionam como sendo então aquilo que vai recomendá-los diante do Pai. Mas em nome de Jesus, nessa noite, Deus vai liberar o seu coração de toda obrigação. E quando você fizer qualquer coisa para Deus, você vai fazer só porque você pode fazer, não porque você é obrigado a fazer. Amém? Agora eu separei aqui em alguns pontos que eu quero ministrar para você. O primeiro deles é que tem uma diferença brutal dos servos na lei e dos filhos na graça. Abre para mim, por favor, em João capítulo 8, versículo 35. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. O escravo, mas a palavra no original aqui é servo. O servo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Então presta atenção aqui, porque a diferença entre o servo e o filho está na base, a base de tudo. Presta atenção. É o entendimento pleno da lei e da graça. O que é a lei, irmãos? A lei é o homem fazendo coisas para ser aceito por Deus. E a graça é o homem recebendo tudo só por causa que ele é filho, indiferente se fez alguma coisa ou não. O entendimento da diferença da lei e da graça é o que vai determinar se você será um filho que permanecerá sempre em casa, ou se você vai ter uma mentalidade de servo, com esse entendimento de que para estar em casa, você tem que fazer coisas. Olha aqui para mim, nenhum pai saudável mentalmente, saudável emocionalmente, saudável espiritualmente, ele vai condicionar para um filho o fazer algo com a permanência do filho dentro de casa. Ou seja, vou traduzir, nenhum pai vai chegar para o filho e vai falar, leva o lixo para fora e lava a louça, senão vou te expulsar de casa. Nenhum pai saudável vai fazer um negócio desse. Por quê? Porque o que dá direito ao menino estar em casa é o fato dele ser filho, não o fato dele ser servo, não o fato dele fazer coisas. Mas quantas não são, infelizmente, as igrejas e os pastores que estão usando o púlpito e o microfone para falar para o povo, colocando essa condição para o povo. Se você não serve a Deus, você não serve para nada. Quantos já ouviram essa expressão? Eu já ouvi, infelizmente, por muitas vezes. Se você não serve a Deus, você não serve para nada. Onde que está isso na Bíblia? Onde que Deus coloca a condição de você ser filho e estar em casa só se você servir? Não, seu pai não faz isso. Infelizmente estão vestindo Deus de uma roupa que não serve para ele, de um Deus cruel e maldoso, extremamente exigente. Mas eu quero te falar algo aqui, olha aqui para mim. Presta atenção. Você não precisa sair de casa, por nada, nenhum motivo, jamais. Ah, mas eu pequei. Onde que você acha que você tem que ficar? É justamente em casa. Ah, mas eu deixei de liderar. Você sabe, eu já perdi irmãos, perdi o relacionamento, o contato, a proximidade com irmãos que saíram do nosso meio por causa de vergonha, porque eram líderes, discipuladores, e que porque por alguma circunstância deixaram de liderar o discipular e ficaram envergonhados.
e se sentiram acusados, condenados pelo diabo, nunca por mim, mas que literalmente deixou de atender minha ligação, deixou de me receber, baseado em algo que fez. Mas o que nos conectava nunca foi as atividades, foi o fato de sermos irmãos, de participarmos da mesma família. Agora, por que vai deixar de ter relacionamento por causa de atividade? Por causa de título? Olha aqui para mim, algum irmão, agora a gente está relacionando há pouco tempo, né? Alguns já tem muitos anos que me conhecem, que a gente já relaciona, mas a maioria ainda há pouco tempo que eu cheguei aqui. Mas em algum momento alguém chegou para falar comigo e eu primeiro fiz uma entrevista? O que você é, rapaz? Você é líder, discipulador? Não. Ah, você é só membro? Vamos, fala. Te dou 1 minuto. Líder tem 5 minutos, discipulador 20, pastor 1 hora. Eu fiz isso com alguém alguma vez? Não, por quê? Porque é indiferente o título. A atenção vai ser a mesma, indiferente se é líder, se é membro, discipulador, anfitrião. E os pecados então? Alguma vez eu fiz entrevista com alguém falando, você está querendo minha ajuda, mas você pecou ultimamente? O que você anda vendo na internet? O que você fez? Olha lá, rapaz, estou te vendo. Igual aquele filme, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Não, eu não condiciono o nosso relacionamento nem pelo título, pelas atividades e nem pelo pecado. Agora presta atenção, queridos, presta bastante atenção. Eu não faço isso. Quanto mais o Senhor. Mas muitos estão chegando diante dele para orar com esse entendimento. Não, se eu for servir, se eu virar líder, discipulador, aí eu vou estar com mais moral com Deus, aí ele vai me atender mais. E se eu deixar a posição, o título, e por um tempo, ou por resto da vida, eu não fizer mais nada na igreja, aí eu me queimei com Deus. Irmãos, esse negócio de se queimar, isso é do mundo. Eu já ouvi isso tantas vezes dentro da igreja, fico chateado. Eu fazia tal coisa, mas porque eu deixei de fazer, eu estou queimado. Ou então eu cometi um pecado e me queimei na igreja. Para com isso, essa mentalidade mundana, carnal, é para lá, é para quem não faz parte da família de Deus. Aí alguns podem ficar preocupados e falar, pastor do céu, fala isso não, vai acabar meu discipulado hoje, os líderes vão chutar o balde, não vai querer continuar liderando. Olha aqui para mim, se eles estão liderando, por causa do medo de ser expulso da igreja, de ser descartado, de se queimar, e estão fazendo por achar que Deus só vai aceitá-los se eles continuarem liderando, é bom que pare hoje. Não quero nenhum líder, nenhum discipulador servindo a Deus por obrigação e por achar que é isso que vai recomendá-los diante de Deus. Agora presta atenção, se você está fazendo para o Senhor e apenas porque você pode, porque é um privilégio, porque você está fazendo para Ele, porque você é amado, não para ser amado, não é para conquistar, mas é porque já foi conquistado, não é para ser abençoado, mas é porque já é abençoado, e outra, porque você entende o grande privilégio que é você servir os irmãos, você entrar para a história das pessoas, porque você foi um instrumento nas mãos de Deus para abençoá-los. Se você entende isso, por que parar? Por quê? Não tem motivo para deixar. Agora, entendimento correto da diferença da lei e da graça é o que vai determinar, não o que você vai fazer, olha aqui para mim, mas o resultado do que você está fazendo. Porque os que estão liderando por obrigação, com a motivação de conquistar a Deus, e com o desejo de ser aceito por Ele, baseado nas atividades, olha aqui, irmãos, eu vou falar algo muito sério. Era melhor que você não estivesse liderando. Por quê? Porque você só está perdendo o seu tempo. Porque essa obra não está sendo contada diante de Deus. A obra que você faz para Deus por obrigação, com fardo, com peso, com a motivação de ser aceito por causa dela, ela não é contada, não tem recompensa para ela.
Agora, a obra que você faz em paz, feliz, desfrutando, e pode mandar tudo que tiver para fazer aí que eu vou fazer, porque eu sou amado demais. E todo tanto que eu fizer não é o bastante ainda para um dia eu achar que é o que eu fiz que conquistou o amor de Deus. Não, eu já sou amado e é um privilégio. Deus libera, se Deus deixa, então eu vou. Essa obra, ela tem recompensa ainda para ela. Então eu estou querendo te convidar aqui para algo muito sério, muito importante. Gastar os seus dias só com o que realmente dá resultado. E não dá resultado você fazer nada na lei. A lei só traz prejuízo para você. Só traz peso, só traz fardo, só traz angústia. Só traz essa mentalidade de reprovação, de que nunca vai estar bom o suficiente. Então, sirva a Deus na liberdade e na paz, meu irmão. Aleluia. Eita, glória mesmo. Não quer fazer, não faz. Quer fazer, então faz. Eu falo isso para os irmãos sempre. Os irmãos chegam para andar comigo. Eu acredito que em alguns momentos até um baque, porque eu vejo a expressão de alguns assim de surpresa. Porque chega para andar comigo, eu falo, é o seguinte. Primeira coisa que eu falo para todo mundo que chega para andar comigo. É a primeira, eu rezo a cartilha. As regras do Rafael Almeida. Quais são as minhas regras? É o seguinte, não quero saber de justificativa. Aí a pessoa já assusta. Não quer não? Não precisa. Justificativa não muda nada na vida de ninguém. Justificativa é uma roupa que só serve para você. Então comigo é o seguinte, eu tenho reunião de discipulado. Não deu para vir? Não deu. Está tudo certo. Não precisa justificar o porquê que não deu. O fato não vai mudar, a sua justificativa não vai mudar. O fato é que teve uma reunião e você não participou dela. O motivo, se o carro capotou 1000 vezes, se veio um OVNI, né? Se teve que trabalhar demais, não vai mudar nada. O fato é que teve a reunião e você não foi. O motivo não importa. Não importa mesmo, diante de Deus. Mas eu vou justificar para te provar que eu não vim por causa de algo muito sério e importante. Não precisa, porque eu não duvido de forma nenhuma que você deixaria de participar da reunião por algo que não fosse algo realmente muito sério. Nunca vou presumir que tendo discipulado, tendo culto, tendo encontro, tendo célula, você vai deixar de ir por causa de bobagem. Lógico que não, você é um homem de Deus, mulher de Deus. Se você puder, você vai estar aqui, você vai chegar na hora e você vai fazer de todo o coração. Agora percebe? Olha aqui para mim, a justificativa, ela só serve para quem acha que o outro está presumindo algo negativo a respeito dele. Agora, se você sabe que o outro só presume coisas boas a seu respeito, não precisa justificar, porque o outro já vai presumir. Fulano é homem de Deus, é mulher de Deus. Se não veio, é porque realmente teve um motivo muito importante. E isso é libertador. Por quê? Porque traz liberdade. Liberdade para quem está liderando e liberdade para quem é liderado. Amém, irmãos? Então eu estou te ensinando. Vou te ensinar uma outra dica poderosa para laçar os irmãos para não deixar de participar da célula. Tem muito líder que quer conquistar o povo para não deixar de ir na célula, falando o quê? Rapaz, você perdeu. A célula foi boa demais. Nossa, você devia ter vindo. E fica falando isso daquilo que deixou de ser, da pessoa deixou de desfrutar. Sabe como que eu faço? Rapaz, foi bênção. Mas se você tivesse, tinha sido melhor ainda. Nossa, você fez falta demais. Se você tivesse com a unção que você tem, com a sabedoria que você tem, com a vida de Deus que você tem, tinha sido um negócio muito mais poderoso. Foi bênção, mas vem na próxima. Aí a pessoa fica o quê? Rapaz do céu, é verdade, eu tenho algo a contribuir. Quando eu vou, Deus me usa. Aí a pessoa fica com vontade de ir. Agora quando você fala para ele que foi, não, rapaz, foi poderoso, céu na terra. Nós nem lembramos que você não estava. Aí ele fala, não estou fazendo falta, então não vou mais não. Deu para entender a diferença? Então é o seguinte, foi bom. Mas se você estivesse lá, uau, ia ser um negócio poderoso. A pessoa fica, é mesmo, vai. Então semana que vem eu vou. Volta para cá, vamos avançar.
Segunda coisa é que servos conquistam, mas filhos herdam. Servo, para ter algo, ele tem que ir lá batalhar para conquistar. Ele tem que trabalhar para ter direito. Agora, o que garante o direito do filho desfrutar de algo é apenas o fato dele ser filho. Fala assim comigo: eu creio que eu desfruto de todas as promessas de Deus sobre a minha vida apenas porque eu sou filho dele. Aleluia, glória a Deus. Essa verdade queima no seu coração. Você ouve um negócio desse, você fica empolgado. Por quê? Porque servo tem meta para bater. Servo tem alvo a alcançar, tem um objetivo a ser conquistado. Filho não. Filho está ali, ele vai desfrutar de tudo só porque ele é filho. Então eu lembro de um caso, que eu fiquei sabendo dessa história, eu não estava lá. Um irmão que estava dando testemunho. Ele tem uma empresa e ele colocou um objetivo, na época da Copa na África do Sul. Tem muito tempo isso. E aí ele fez um desafio na empresa dele, que os gerentes que batessem a meta do ano lá, tal, elevadíssimo, milhões, iam ganhar para ir junto com ele assistir a Copa lá na África do Sul. Uau, era um prêmio top. Era um negócio caríssimo, passagem aérea, hospedagem, ingresso para os jogos e tal, topíssimo. E aí o que ele fez? O filho dele trabalhava lá na empresa, junto, e era também gerente. Cuidava de uma equipe também. E aí teve a meta e tudo, tal. Resumindo, lá dos 10, se não me engano, 12 gerentes que ele tinha, metade bateu a meta. E aí, beleza. Então vocês ganharam, dia tal, no aeroporto, vocês vão embarcar junto comigo. E eles ficaram empolgadíssimos. E não deu outra. Dia tal, eles estavam lá com a passagem, tudo certinho. Qual que foi a surpresa deles? É que o filho do dono da empresa estava junto para viajar. Mas ele não tinha batido a meta como gerente. E aí os outros chegaram e falaram: uai, estou entendendo não, uai? Faz a conta lá, subtrai, diminui, multiplica, não está batendo aí. Se a meta era para os gerentes que bateram, e ele não bateu, o que ele está fazendo aqui? O que você acha que eles ouviram? É porque você está indo por ser gerente. Ele está indo porque é filho. Então não vale. Também não vou bater mais a meta. Vai, se não bater, além de não ganhar a viagem, ainda te manda embora. Mas e o filho? O filho é filho. Não queira nunca comparar o filho com o funcionário. Não queira. Então presta atenção. Seja esse que desfruta de tudo, porque é filho. O servo tem meta para bater. Você é filho. Pastor, mas a nossa visão como igreja é de multiplicar uma vez ao ano. Essa é a nossa meta. Tem que multiplicar. E se eu não multiplicar, o que vai acontecer? Você vai viajar do mesmo jeito. Você vai entrar no avião do mesmo jeito. Por quê? Porque você é filho. Mas você sabe, um dia um irmão que andava comigo, eu levantei ele como líder, e quando estava chegando perto de dar 1 ano da célula dele, ele caiu o semblante, assim, ele abateu a alma. Ficou mal, rapaz, dava para ver, perdeu a alegria, a liberdade, estava lá, abatido na reunião de discipulado. E aí eu chamei ele e falei: querido, o que está acontecendo? Por que você está triste, abatido? Sabe o que ele me falou? Porque falta só 2 semanas para completar 1 ano que eu comecei a liderar. E não tem perspectiva nenhuma de multiplicar essa célula. Não tem um líder em treinamento, não tem a quantidade de pessoas, não vou multiplicar. Eu falei: não, mas você não precisa ficar triste assim não. Aí ele: é claro, vocês vão me remover. Como que você chegou numa conclusão dessa, pelo amor de Deus? Aí ele falou: se o objetivo da visão é que tem que multiplicar uma vez ao ano, e eu não multipliquei, vocês vão me tirar. Aí eu falei: lê para minha visão aí, pega aí. Aonde que está?
que tem que multiplicar. A Bíblia, nem a Bíblia, é visão da igreja. A visão é, nós vamos conquistar nossa geração através de células que se multiplicam. Quer dizer que todas as células vão multiplicar? E que elas têm que multiplicar uma vez ao ano? Não! Mas é que a única forma da gente crescer, dentro da visão que Deus nos deu e tem dado certo, é multiplicando. Por quê? Porque tem célula também que não quer multiplicar, mas poderia? Tem, irmãos? Tem. É a patotinha do céu. O clube do bolinha. A panelinha celestial da videira Buriti. Já está com 40 pessoas, mas é bom demais estar junto, pastor. Mexe com esse negócio de multiplicar, não. Está tão bom assim. A reunião é tão agradável. A gente já habituou tanto do jeito que está. Não mexe com esse trem, não, de multiplicar. Então presta atenção, vou remover um líder desse porque ele não multiplicou. Tem o que não multiplicou porque não chegou no que precisava. Mas tem o outro que não multiplica porque é teimoso também. Poderia multiplicar, mas não quer, fica lá. É meu, né? É igual o Smiggle. Ele pega, meu precioso. Você acha que eu não sei, irmão? Se enxerga, eu estou te vendo. Tem um monte de líder que a célula é dele. Aí ele não quer multiplicar. O discipulado, então, vamos multiplicar esse discipulado, vamos levantar o fulano. Pastor, ele não está pronto. Ele não está pronto, pastor, ele não está preparado. Deixa mais um ano comigo discipulado aqui. Rapaz, vai passar do ponto. Esse pão aí vai queimar no forno. Já era para ter tirado do forno, ó. Mas você fica lá segurando, vai queimar. Olha aqui para mim. Por que acha que o outro não está pronto? Por quê? Porque acha que existe uma condição muito extraordinária para poder servir a Deus. Sabe qual que é a única condição que existe para que você possa servir a Deus de fato? É se você entender que você é filho amado. Só isso. Você sabe, aqui alguns irmãos que estão aqui foram levantados por mim, líderes, discipuladores. Eu sempre gosto de dar esse testemunho porque é um testemunho. A última célula que eu liderei, eu já era discipulador, resolvi abrir uma célula do zero. E foi um negócio muito poderoso. Por quê? Porque eu queria dar um testemunho para os irmãos. Eu já tinha 13 células no meu discipulado, como discipulador. Mas você lembra que eu falei? Por que eu faço mais coisa? Porque eu posso. O Pai deixa. E aí Deus deixou eu abrir mais uma célula. Meu pastor não queria deixar não, mas Deus deixou. E ele, meu pastor, não, para com isso, você já tem célula demais, você não vai dar conta de acompanhar, tudo isso, você ainda vai mexer com liderar. Falei, não, deixa, por favor. Fiquei igual um menino pidão. Aí deixou. Aí tive a ideia genial. Peguei um casal e eles abriram a casa para ser anfitrião. E minha esposa foi junto comigo e fizemos a primeira célula lá, avivamento, 100% de presença, 4 pessoas, aleluia. O casal de anfitrião, eu e minha esposa. Isso foi em fevereiro de 2011. Segunda reunião, já caiu a participação. Minha esposa já não foi. Foi visitar a célula de criança dela, porque o discipulado dela, eu nunca dei conta de ganhar da baixinha. É um negócio impressionante. Eu corro muito para perder de pouco. Toda a vida, eu já, como diz o outro, já larguei de mão desse negócio. Porque menina não tem que brota, sai do chão. É incrível. Teve um dia eu cheguei para ela e falei, tô arrebentando. Minha rede chegou em 1000 membros. Ela, sério? Uau, que bênção. Uau, 1000 membros, que é isso, que poder. Falei, aleluia, tô. Falei, e o seu? Ela está com 1.510 crianças. Eu falei, miséria. Angústia. Aí fica quieto, não quer saber de nada. Mas volta para cá. Aí na outra reunião, bombou. Do casal, um não foi, ficou só eu e mais um. Já caiu 50%. E assim eu fui, fevereiro, março, abril, tudo desse jeito, eu e mais um ou eu e mais 2. Nunca mais tinha dado os 4. E eu chamava gente pro lado do vento, mas não ia um visitante.
Não ia, o povo prometia, mentia na cara larga, eu juro, eu prometo, eu vou, e não aparecia. Aí teve o fatídico dia, primeira semana de maio de 2011, cheguei na casa do casal para liderar, e eu levava lanche, irmãos, eu sempre fui assim, exagerado, eu levava lanche para 20 pessoas, toda a vida sobrava uma trenheira, e eu lá com as sacolas na mão, aquele tanto de lanche, chego na portaria do prédio deles, o porteiro, os dois tiveram que sair, eles deixaram a chave para você do apartamento. E aí, estava eu e minha esposa? Não, ela estava caçando o rumo dela lá, visitando as celas dela. Aí eu tô, e aí o prédio deles era na rua de cima do meu prédio. Aí eu olhei meu prédio, da portaria do prédio deles eu olhei o meu. Eu falei, uai, vou para casa, com lanche, vou para casa. O que eu vou fazer na casa dos outros sozinho? Na hora, irmãos, Deus falou comigo. Ué, mas isso não é uma célula? Ou é uma visita? Uma visita, realmente, se você vai visitar um casal que chega e ele não está em casa, não tem como você visitar. Mas se for uma célula, e você está fazendo por minha causa, por que você não vai fazer porque eles não estão aí? Falei, pai amado, é verdade. Peguei a chave e subi. Sozinho. Subi, arrumei as cadeiras, como se fosse 20 pessoas. Arrumei o lanche, coloquei 20 copos na mesa. Deixei tudo junto. Fiz o louvor. Chorei na hora das músicas de quebrantamento. Aquela unção, orei na hora de orar. Só na hora da palavra que eu não compartilhei, porque aí eu falei, aí é meio gardenal. Se eu pregar sozinho aqui... Falei, imagina eu, abre aí sua revista, as cadeiras, né? Falei, meu Deus. Então o que eu fiz? Na hora da palavra eu ajoelhei para orar. E qual que era a minha oração? Senhor, dá um povo nesse lugar, traz para cá, enche essas cadeiras, faz um mover. Tem tanta gente para ser salva, a sua palavra diz que a sua vontade é que todo homem seja salvo. E tem um monte que não é ainda. Meu público-alvo é grande demais. Tem muita gente, me dá esse povo. E estava orando, de repente, irmãos... Sou bom para contar história, né? Qualquer dia minha mulher vai me convidar para contar história no culto dos que nunca convidou. Agora ela vai convidar, em nome de Jesus. E aí, de repente, mas no encontro Kids eu prego toda vez. Aí, de repente, eu estou lá ajoelhado orando, mexe na porta. Barulho na porta. E aí, quem chegou? O casal de anfitriões. E na hora que eles chegaram, conversando, e entraram. Olha a cena que eles se depararam. As cadeiras tudo arrumado, o lanche na mesa, os 20 copos, e eu ajoelhado sozinho. Só que detalhe, eu não estava orando, eu estava urrando diante de Deus. Eu não estava chorando não, eu estava catarreira, aquela coisa assim, Deus, eu não sinto. Resumindo, na hora que eles olharam a cena, eles falaram, rapaz, nós somos uma bênção de anfitrião, hein? Nós não ficamos, verdade, tem céu, tá? Aí eu levantei, né, enxugando aquela coisa assim... Ai, que bênção que vocês chegaram. E aí eles falaram, você quer saber? Não, me perdoa. Assumi com você o compromisso de ser anfitrião, mas a gente não está fazendo com excelência. Né? A gente foi no shopping passear. Podia estar aqui. Não, me perdoa. Semana que vem eu vou estar aqui. Falei, aleluia, eu creio. Cheguei em casa, contei para minha esposa o que tinha acontecido. Aí ela ficou com dó, tadinho, sério, você ficou sozinho. Ah, não, semana que vem eu vou também. Falei, aleluia, eu estou aceitando. Resumindo, irmãos, avivamento. Na outra semana, 400% de crescimento. De 1 para 4. Aleluia. Não, você não tem noção tanto que eu estava feliz, não. Eu olhava para aqueles 3 na minha célula, eu falei, não, bombou. Olha isso, semana passada eu estava sozinho, hoje já tem 3 comigo. Irmãos, o que aconteceu? Maio de 2011. Na semana seguinte... Chegou o primeiro visitante naquela célula. Na outra veio mais. E foi chegando gente. Fevereiro de 2012, quando completou um ano, que eu tinha aberto aquela célula, tinha 42 pessoas lá. Todas no cursão e no CTL. Todas foram para o encontro, todas batizaram. E daquela célula saíram 7 discipuladores e 19 líderes. Avivamento. Mas eu fui testado e resistido terrivelmente? Fui. Né? Então eu louvo a Deus porque muitos desses irmãos estão aqui hoje, saíram dessa célula. São líderes, discipuladores, Afonso, Adriano, que saíram dessa célula.
Olha aqui para mim, por que eu quero te falar isso? Por que eu estou te falando isso? Porque se eu tivesse focado no resultado, eu ia entrar debaixo de acusação terrível. Que vergonha, que exemplo que eu sou para os meus outros 13 líderes. A minha célula, para que eu fui inventar de mexer com isso? Estava tudo bem no meu discipulado, 13 células. Aí agora eu vou ter um case desse de fracasso. Quando eu falar para os irmãos que eles têm que crescer e multiplicar, eles vão falar o quê? E a sua célula? Então, no lugar da vergonha, teve dupla honra, aleluia. Que depois eu ficava, pois é, e ó, abri 42 e os 6. Estou brincando, não faz isso não. Mas resumindo, irmãos, a mentalidade correta produz o resultado correto. Em momento algum eu fiz isso, abrir célula, fazer tudo para ser aceito por Deus. Eu nem precisava fazer, Deus nunca me pediu. Mas por que eu fiz? Porque eu podia. É assim que você tem que servir o Senhor. Faça tudo que você puder fazer para Ele, que der para você fazer, só porque você pode fazer. Amém? Filhos gerados por Deus e não adotados. É importante você se enxergar agora em algo do seguinte, presta atenção. Se você acha que a filiação que você vive diante de Deus é como uma adoção, ou seja, você foi gerado por um outro pai, uma outra mãe, mas agora Deus te adotou. Se você não era filho de Deus antes, você era filho do quê? Filho do diabo. E não tem outro pai não, literalmente a Bíblia ainda categoriza alguns falando, você é filho do diabo. Agora, se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Se você não entender que você foi gerado por Deus, você vai achar o que então? Que você é um filho do diabo adotado por Deus. Mas não é isso que aconteceu. Olha lá em João capítulo 1, versículo 12, o que a Bíblia diz. Abre para mim, por favor, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber aos que creem no seu nome. Então olha aqui para mim, você não é um filho adotivo de Deus, ainda que filhos adotivos são filhos do mesmo jeito. O que importa literalmente é quem cria e é filho. Mas presta atenção, diante de Deus, é porque, olha aqui para mim, deixa eu finalizar esse raciocínio. Se você achar que você é um filho adotivo, na vida natural, qual que é o problema? Talvez você não conhece seus pais, você foi adotado por outros, mas está tudo bem. Agora no mundo espiritual, o único que pode ser seu pai sem ser Deus é o diabo, aí a coisa fica ruim. Por quê? Porque aí as atitudes erradas que você tiver, você vai condicionar o quê? A sua natureza. Você sabe, eu sou um filho adotado por Deus. Deus até está querendo me ensinar a ser um filho dele, mas não tem jeito, em alguns momentos a minha natureza de filho do diabo fala mais forte. Não existe isso, irmãos. No mundo espiritual, a realidade é que o filho do diabo morreu, foi crucificado junto com Cristo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E você é uma nova criatura, uma nova criação com a natureza divina em você. Amém, irmãos? Os servos estão com a ceia? Preparados já para a ceia? Pode posicionar já que a gente já vai distribuir. Não estou vendo onde que eles estão. Deve estar em algum lugar. Acha eles para mim aí, Lopes. Está lá fora? Aleluia. Quarta coisa, é que a identidade de servo é baseada no que ele faz. Mas a identidade do filho é baseada em quem ele é. Olha aqui para mim, o que a Bíblia nos conta? Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Abre para mim rapidinho. Filipenses 2,7. FP 2,7. FP espaço 2,7. FP. Vai dar certo não. Vou ler aqui. Antes, olha aqui. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Quem que fez isso, irmãos? Quem fez? Os irmãos estão comigo nessa noite? Quem fez? Ele era servo? Não, ele era filho.
mas se assemelhou aos servos, assumiu a forma de servo. Presta atenção, olha aqui, querido, quando você serve a Deus, você não se torna servo, você é um filho que apenas está servindo. Mas o que te recomenda diante de Deus não é o fato de você servir, é o fato de você ser filho. Por que é importante você entender isso? Olha aqui, porque a Bíblia conta uma história. A história de quem? Do filho pródigo. E o que o filho pródigo, depois de ter pecado contra o pai, de estar lá no mundo, o que ele chegou na conclusão? Ele falou, eu estou aqui com vontade de comer lavagem de porco, mas lá na casa do meu pai, os seus servos têm uma comida melhor do que essa. Então eu vou lá, vou pedir para ele deixar eu ser servo, para que então eu possa mudar o meu cardápio, para que eu possa comer baseado no fato de que eu estarei ali servindo. Qual foi a surpresa dele quando chegou em casa? É que o pai não deixou ele comer a comida dos servos. Você está entendendo o que eu estou te falando? Na hora que ele chegou, presta atenção, quem está chegando em casa não é um funcionário que pediu demissão porque recebeu uma outra proposta, mas aí não deu certo, o trem lá era latada, aí ele arrependeu e voltou para pedir a vaga de volta. Eu já passei por isso inúmeras vezes. Estou te falando, eu tenho várias empresas, tenho um monte de funcionário meu, inúmeras vezes ao longo desses 16 anos que eu sou empresário, já fizeram isso. Chegaram e falaram, olha, eu amo trabalhar aqui, é uma grande bênção, mas eu recebi uma proposta de tal lugar para ganhar o dobro. E eu falava, eu não vou conseguir te pagar o dobro aqui, então vai com Deus, vai em paz, que bênção, fico feliz com você, vai e prospere. Só que o trem chegava lá, não era bem assim. Tinha mais algumas condições que não colocaram. E aí, por fim, estava ganhando, era menos do que ganhava comigo. E aí, os que tinham liberdade, sabia que eu poderia dar uma outra oportunidade, passava o óleo de peroba na cara, e ia lá falar o que para mim? Me perdoa, eu errei, pedi demissão, fui para lá, foi ruim, tem como você me dar oportunidade de novo? Várias vezes eu dei. Agora presta atenção, com o filho pródigo, o que aconteceu foi semelhante. Ele pecou, pediu demissão da família e foi para outro lugar. Aí ele viu que lá era latado e voltou para pedir uma oportunidade para ser servo. Qual foi a surpresa que ele teve, irmãos? É que o pai não deixou ele entrar em casa de novo como servo, porque não tem como o filho viver apenas como servo. Ele sempre vai ser filho. Enquanto ele estava querendo comer o bandejão do refeitório dos servos, o que o pai fez para ele? Um banquete, deu uma festa. Aí eu sempre falo, eu vou finalizar falando disso, olha aqui para mim. Tem 3 formas de você participar dessa festa. O filho pródigo poderia ter entrado nessa festa debaixo de muita acusação por causa do pecado que ele cometeu, e ele não desfrutaria da festa. Imagina a cena, irmãos, tem uma festa acontecendo, o ambiente tinha tudo para ser ruim nessa festa, você concorda? De cara o irmão já não quis entrar na festa, e está lá do lado de fora brigando com o pai. Olha o ambiente da festa, como que estava. E a festa é para quem? A festa é para o miserável, pecador. Então imagina o ambiente dessa festa, ia estar aquele sem gração danado, sabe? Agora imagina o filho pródigo dentro da festa, sem ter plena revelação do quanto ele foi perdoado pelo pai. Lembra que ele estava com vontade de comer lavagem de porco? Podia ser que estivessem ali os garçons servindo camarão para ele, servindo um banquete para ele, e ele rejeitar por causa da acusação. É aquela coisa, não, hoje não, obrigado, está tudo de bem, não, tranquilo. E presta atenção, isso é o que muitos fazem na hora que o banquete da ceia é servido diante deles. O servo vem servindo o banquete da ceia, e alguns viram e falam o quê? Hoje não. Hoje não. Por quê? Porque não se sentem dignos de participar do banquete. Porque não entenderam que já foram plenamente perdoados. E o pior é que tem... Como que é o nome que eu posso dar aqui? Tem o chefe dos garçons, o maître, que fica ainda... o mestre de cerimônias, melhor. Que fica ainda na festa, com o microfone,
passando medo nos convidados e no filho, falando: vê lá, hein? Você está comendo banquete aí, mas você é digno. Você já viu gente fazer isso? Pastores que chega no dia da ceia, fala: agora nós vamos servir a ceia. Feche os seus olhos, avalie-se agora. Você é digno de participar da ceia? Porque a Bíblia diz que aquele que participa dela indignamente vai atrair para si condenação. E aí ele fica passando medo no povo. E na hora que o banquete é servido, o que muitos falam? Hoje não. Hoje não. Por quê? Porque não se sentem dignos. Por que eles fazem isso? Eles estão errados. Porque primeiro eles não entendem língua portuguesa. E eles não entendem que no texto indignamente é advérbio de modo. Está falando da forma de fazer e não de quem está fazendo. O indignamente aqui é o jeito de fazer. Por quê? Porque Paulo está falando para um povo que estava fazendo da forma errada. Quando Paulo exorta eles a estarem fazendo indignamente, está falando é o seguinte: ô abençoado, você está indo para a ceia para encher a cara, para encher o latão no vinho, para encher o pangó de pão. Você está voltando para casa bêbado, carregado. Você fazendo da forma errada, você vai ter problema. Você está tornando banal e comum aquilo que para Deus é santo. Isso vai fazer você ser disciplinado pelo Pai. Mas não está falando que você deixa de ser filho. Aí os que não entendem isso pregam o oposto, falando que para você cear, você tem que ser digno. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qual que é o único requisito para participar da ceia? Ser filho. Aleluia. Você viu? O aleluia, o poder foi liberado, porque você entendeu algo. Nunca mais você vai deixar de participar da ceia na sua vida. Nunca mais você vai rejeitar o pão e o cálice por achar que você não merece, porque você nunca vai poder participar por merecer. Aí muitos acham que o pior que pode acontecer é isso, né? É a pessoa rejeitar no dia da ceia, participar dela por achar que não é digno. Olha aqui para mim, presta atenção, irmãos. O pior não é isso não. O pior é o inverso disso. O pior é os que viram, depois de um apelo desse, de que só pode comer do pão e do cálice, o povo da banda pode subir, de que só pode comer do pão e do cálice se for digno. Agora, qual que é o pior? Olha aqui, é quando a pessoa vira com esse entendimento e fala o quê? Hoje sim, eu posso desfrutar porque eu mereço, eu sou digno por causa do que eu faço. Esse é pior do que o que rejeitou por causa da condenação. Vocês entenderam? Pode deixar aí. O pão? Quer que eu pegue? Tá bom. Olha aqui para mim, perde atenção não. Só o teclado, pode começar. Já estou finalizando. Pior do que você rejeitar a ceia por achar que não é digno, é você comer dela, achando que é baseado no que você faz. Então, essa é a primeira forma de participar da festa. Debaixo de acusação, achando que não vai poder desfrutar porque ele não merece, ou querendo desfrutar achando que merece. Agora tem uma segunda forma de você desfrutar da festa. Olha aqui para mim. É quando você entende que é perdoado e você fala o seguinte: o Pai zerou o placar. Não tem culpa, não tem condenação, não tem acusação. E já que a festa é para mim, eu vou botar para derreter. Eu vou esbagaçar. Eu vou comer horrores. Vou pegar esse camarãozinho, que eu tenho uma tara com camarão, que é um negócio impressionante. Mas não é qualquer camarão não. É o que vem numa tacinha com um molho dentro. E ele vem penduradinho assim, um copinho cheio de camarãozinho. Você já viu? E aí você pega o camarão, molha naquele molho e come. Aquilo lá vai ter no céu, certeza. Certeza. Quando você entende o quanto você é perdoado, o que você faz? Você não deixa de rejeitar, mas você pega, lambreca o camarão, come todos, ainda passa o dedo no potinho, chupa o dedo. Você desfruta da festa, você dança na festa. Ah, mas tem gente aí na festa te olhando mal, com a cara torta, achando que você não merecia a festa. Problema dele, tô nem aí. Eu vou desfrutar porque a festa é para mim. Ah, mas seu irmão tá lá fora indignado. Tô nem aí, vou comer a parte dele.
Agora presta atenção, porque tem uma terceira forma de participar da festa. E é assim que eu quero que você levante daqui a pouco para participar da mesa do Senhor. A primeira forma é você não desfrutar da festa por achar que não merece. A segunda forma é você desfrutar da festa e divertir nela por entender o tanto que você foi perdoado. E caso você não tenha entendido, a festa é a vida que Deus tem para você. Você, esse filho que foi trazido de volta para casa, foi perdoado e o Pai está dando uma festa para você. E a vida que é para você viver é como quem está dentro de uma festa, é divertindo, aleluia. Só que a terceira forma de participar da festa é quando de repente no meio da festa você olha para tudo que tem, para o banquete, você fala, é muito bom. Você olha para as pessoas divertindo, você fala, é muito bom. Você olha para o carro que você tem, para a casa que você tem, para a igreja que você participa, para a família que você tem, você fala, tudo é muito bom. Mas tem alguém aqui na festa que me ama, que não apenas me perdoou, mas que vai compartilhar novamente a herança comigo, que me aceitou, que não me rejeitou, que não fez exigências, que me trouxe para perto. A festa é muito boa, mas eu quero saber mesmo é do meu Pai. E a terceira forma de participar da festa é você esquecer da festa e olhar só para o Pai. E enquanto está rolando a festa, você está lá abraçadinho com Ele, enchendo Ele de beijo, sendo beijado por Ele e desfrutando desse amor poderoso que você tem acesso. Você foi convidado pelo Pai para participar de uma festa. Você sabe, os servos estão na festa, mas há trabalho. Eles não desfrutam da festa. A festa é só para os filhos. E você é esse filho que não apenas tem acesso à festa, mas principalmente você tem acesso ao Pai que está dando a festa. Com esse entendimento eu gostaria que você se colocasse de pé. E os servos vão distribuir agora o pão e o cálice. E com essa revelação você vai participar da festa. Eu ainda quero ler com você, enquanto os servos distribuem a ceia, João capítulo 15, versículo 15. Coloca para mim, por favor. João capítulo 15, versículo 15. É com esse entendimento que você vai participar da ceia. João 15, 15. Deu certo não? Eu vou ler para vocês. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tendo-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Presta atenção aqui. Os servos não sabem o que está no coração do Pai, mas os filhos sabem. Você vem para o culto a cada domingo, você vai para a célula, você abre a Bíblia para ler, você ajoelha para orar, apenas para que você conheça cada vez mais o que é que está no coração do Pai. E eu quero te falar, quando você descobre o que está no coração dele, você quer desfrutar e viver tudo isso, porque o que está no coração do Pai são planos muito melhores do que os seus, são sonhos muito maiores, caminhos muito mais altos, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca passou perto do coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para os seus filhos. E a última coisa: servos são removidos, mas filhos são disciplinados. Quando você errar, nunca corra de Deus, ainda que você saiba que você vai ser disciplinado. Nunca deixe de vir para cá, irmãos. Nunca deixe de congregar. Nunca deixe de estar no corpo, na família, na igreja, por causa de algo que você tenha feito. Ainda que você vá ser disciplinado pelo Senhor, mas presta atenção, só os filhos são disciplinados.
Servos são removidos, são demitidos, são expulsos. Filhos são ensinados. Então nunca corra de Deus, sempre corra para Deus. Presta atenção, o Senhor jamais vai te lançar fora. Nunca Ele vai te abandonar. Jamais Ele vai te deixar. E com esse entendimento, nós vamos ceiar agora. Participar da mesa, do corpo e do sangue de Jesus. Com a plena revelação de que está tendo uma festa. A festa é muito boa, mas nós queremos mesmo é desfrutar do Pai que está na festa. Com os braços abertos para nos amar e nos abençoar cada vez mais. Em nome de Jesus, amém? Ainda está distribuindo? Tem alguém que não recebeu? Levanta a sua mão. Glória a Deus, está terminando já de receber. Mas está distribuindo só o vinho agora. O pão já está com você, erga o seu pão agora. De todo o seu coração, repete após mim e fala: Senhor Jesus, eu reconheço que este pão aponta para o seu corpo, que foi partido na cruz, para que eu pudesse entrar dentro dele e fazer parte da sua família, do seu corpo, da igreja, e desfrutar de todas as suas promessas e da sua justiça, em nome de Jesus. Aleluia. Agora com o cálice na mão, erga o seu cálice e repete assim: fala: este cálice, lá no fundo, lá no fundo, rápido ainda os servos, lá no fundo, corre lá, repete, fala: este cálice é o sangue da nova aliança eterna que está sobre a minha vida, e eu desfruto do poder que é liberado através do sangue de Jesus, e eu recebo não apenas remissão dos pecados, não apenas o perdão, não apenas o direito de participar da festa, mas eu recebo acesso aos braços do Pai e ao seu amor que está sobre mim e que me tornou filho de um Deus que é o amor e que nunca vai me deixar, jamais vai me abandonar, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que agora você participe do corpo, do sangue, você vai cear, e você não vai fazer isso e vai embora. Nós vamos ainda cantar uma canção e gastar um tempinho orando. Se você não puder esperar, você vai. Mas rapidamente agora, desfruta da ceia. Prepara aí, vamos louvar o Senhor. Pode começar. Deus Feche seus olhos, declare essa canção. Declara bem forte: porque Ele vive. Declara, mas eu venci. Mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
palavras agora, mas eu bem sei. Mas eu bem sei. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Eu te abençoo. Libero sobre você vida, fé, poder e uma plena convicção do quanto você é amado. Que Deus abençoe não só essa semana, como cada um dos seus dias, e você viva plenamente as promessas dele, em nome de Jesus. Glória a Deus, vá em paz. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.